Salve, salve! Aqui é a Márcia Merma e nós estamos chegando em mais uma semana da Páscoa. E fazer os ritos de Páscoa dentro dos mistérios de Maria Magdalena é algo que toca aqui o meu coração profundamente. Esse é o quinto ano que eu ofereço um trabalho aonde a gente vai explorar um dos momentos mais significativos de Maria Madalena com Yeshua, que foi esse momento da unção, da lavagem dos pés e da preparação que ela ofereceu para ele, para sua morte e para o seu renascimento. Então eu tenho um presente para você, eu vou deixar aqui a seguir dois trechos, são trechos curtos das cerimônias que a gente fez nos dois últimos anos, tanto 24 quanto 23, aonde a gente explora esse momento de Madalena como a mirrófora e a doula da morte. Eu deixo aqui para você como um presente, espero que você goste, assista e veja até o final, porque depois do final eu tenho um outro recado para passar para você. Salve, salve, então, sejam muito bem-vindas. O nosso Templo das Mirróforas, que é essa abertura da Semana Santa, segundo os mistérios de Maria Madalena. Então, até hoje, a gente conheceu muito desses ritos, do que se passou e de como os sucessores de Yeshua e Madalena, com todas as suas glórias e distorções, escolheram retratar esse momento. Só que uma parte importantíssima não estava sendo contada, que é a parte pela visão feminina e pela participação feminina, crística feminina. E, no meu entender, a Semana Santa começa com o Domingo de Ramos, aonde as pessoas todas tiram um galho da árvore, da tamareira, que é uma palmeira, que é o ramo, e fazem um tapete verde para Yeshua passar, quando ele chegou em Jerusalém. Esse é o Domingo de Ramos, que aconteceu anteontem. E, na minha interpretação, esse ato do Domingo de Ramos tem uma profunda ligação com as religiões da deusa que eram presentes naquela época em Israel, no que se tornaria Israel. Então, a tamareira sempre foi um símbolo de Inanna. A gente estuda isso muito profundamente no livro Magdalene Mysteries. A própria tâmara, ela é um fruto que era chamada o corpo de Inanna. O corpo da deusa é a tâmara. E a tamareira é a árvore da vida que produz essa força feminina. Você ter na entrada de Jesus em Jerusalém as pessoas pegando ramos de tamareira e fazendo um tapete verde para ele passar, está contando uma história que ele também era rei dessa religião, entre aspas, dessa maneira de honrar o sagrado divino e de reconhecer as forças que nos criaram, que nos nutrem e que nos guiam como feminina e masculina. Então, é a deusa abrindo as alas para ele adentrar. E quando a gente faz essa ligação do que simboliza uma tamareira, um ramo, uma palmeira e as próprias tâmaras, e depois procura várias inscrições falando sobre as tâmaras na própria Bíblia. Depois que a gente faz essa associação, então, a gente começa a ver, ou imaginar, ou se permitir viajar, né? Surfar, imaginar, ter uma outra visão do que realmente, de fato, aconteceu naqueles tempos. Então, eu sempre dizia que tinha sido na Quinta-feira Santa. Na verdade, na Quinta-feira Santa, houve
a lavagem dos pés que Yeshua fez nos seus discípulos. Mas, como é uma lavagem de pés, e esse ritual de Maria Madalena, ele sequer é mencionado na liturgia da Semana Santa, das igrejas, claro, convencionais. A gente fazia na quinta, mas eu já tinha visto no ano passado, consultando algumas fontes, que esse ritual aconteceu na terça-feira daquela semana. E que também não foi a única unção que Yeshua recebeu. Ele recebeu diversas unções, mas esta unção, ela foi para preparar ele para a morte. Ninguém sabia, ninguém lembrava que isso ia acontecer, e ninguém sabia que isso ia acontecer naquele ponto. Mas ele e Madalena sabiam. Então, ela já ungiu ele 6 dias antes da Páscoa. Talvez tivesse alguma coisa a ver também com o próprio tempo, como uma fase de lua, né? 7 dias antes da Páscoa. Então, o que a gente tem, assim, na Bíblia contando essa história é algo bem pequeno, vago, simplório, desmerecendo, descartando, inclusive julgando essa figura feminina que fez a unção, não trazendo o nome dela de maneira clara. Um dos evangelhos ousa dizer que ela chamava Maria, ou seja, não era uma qualquer, né? Então fala Maria segurando meio quilo, meio litro de óleo de nardo num jarro de alabastro, se aproximou de Yeshua tal e fez a unção. Só um evangelho que cita o nome de Maria, mas aí qual Maria, né? Jesus vivia cercado por sacerdotisas, cercado pelo ciclo das Marias. Então a coisa fica vaga, né? Ambígua. E aí também quando fala, não dá a ênfase total. Dá uma obscurecida, uma diminuída, uma apagada, uma simplificada. Fala meio assim, en passant. Só que eu acho que deve ter sido tão forte esse ritual que não dava para não mencionar. Mas aí se menciona como se fosse uma nota de rodapé e não se reforça isso dentro da semana que a gente comemora, então, essa morte e renascimento de Yeshua. Então, a gente está aqui, esse é o quarto ano que nós estamos, assim, como trabalho de formiguinhas e de abelhinhas, escolhendo contar uma her história, né? Uma outra história, que é a história que ressoa para nós, que foi um grande rito, foi uma grande honraria, foi um grande ato de profunda honra, amor e devoção. Tem um evangelho gnóstico que diz que esse jarro de alabastro contendo o nardo, ele tinha sido guardado, dentro dele estava o cordão umbilical de Yeshua, porque no proto-evangelho de Tiago, no evangelho gnóstico, que conta toda a concepção e o nascimento da Virgem Maria, que teve um parto divino, ou de uma mãe virgem, assim como ela era também uma virgem. Nesse evangelho fala alguma coisa, tem algumas versões que falam alguma coisa, tem algumas versões que falam, inclusive, que Santa Sara Kali, que não se sabe se é uma ou duas, né? Mas Santa Sara Kali foi parteira de Maria, de Mãe Maria, e que depois, quando do parto de Yeshua, o cordão umbilical de Yeshua foi colocado num jarro de alabastro, contendo nardo. Então, alguns estudiosos sugerem que o mesmo jarro de alabastro que Madalena utilizou para fazer unção em Yeshua era este jarro de alabastro que continha o cordão umbilical dele. E aí a gente tem também toda a simbologia das células tronco, que são células que são extremamente regenerativas, são células indiferenciadas que a gente tem no nosso corpo e que são capazes de criar novas células. O nosso cordão umbilical está cheio de células tronco.
E o nosso sangue menstrual, mulheres que ainda menstruam, se atentem para isso. Nosso sangue menstrual, ele está cheio de células tronco. Esse é o poder latente da criação. É aquilo que é a substância da onde a forma se faz e se manifesta. E isso está dentro do sangue dos nossos ventres. Percebe como os mistérios do sangue são muito profundos e por que tanto tabu foi colocado em cima dele? Então, as células tronco trazem essa simbologia do renascimento também. Então, como vocês podem imaginar, para mim é estar aqui hoje, eu sinto assim sobre mim, sabe? Eu sinto um peso que não é aquele peso difícil que é pesado, mas é o peso da responsabilidade, assim, de manter essa linha, esse fio, essa fração aqui do nosso DNA humano que está sendo acesa e fizemos um ano, fizemos o segundo ano, fizemos o terceiro ano. Esse ano quase não fiz, mas veio uma guiança assim, você vai fazer. Você precisa disso, você vai fazer. Então aqui estou. Então tem essa sensação da responsabilidade e ao mesmo tempo um sentimento de devoção, de amor e uma honra muito grande de abrir aqui também o meu canal para ser porta-voz dessas mulheres, das mirróforas, das sacerdotisas que portavam a mirra e o nardo, para que através dessa transmissão, que também foi transmitida para mim, e que eu pedi permissão para transmitir, recebi essa permissão da Letéia Sofia, que mora lá no sul da França. Nós estivemos lá na casa dela no ano passado, durante a nossa viagem de peregrinação. Então eu agradeço muito as forças espirituais guardiãs dessa medicina. Eu agradeço a Anaya, agradeço a Seren Bertrand, minhas queridas professoras, ao Asra Bertrand. Agradeço a linhagem que veio através deles e que se entrelaçou também com a minha e que eu estou buscando com muito afinco transmitir também aqui para nós. Agradeço essa oportunidade e peço com humildade para que eu seja guiada por Maria Madalena e Yeshua, por Maria Salomé, por Maria Jacobé, pelas mulheres que vieram depois delas e sustentaram esse fio, mantiveram essa tradição viva, contaram essa história nos contos, e que as mulheres que vieram depois delas, e as que vieram depois delas, e depois delas, e depois delas, até as nossas ancestrais aqui, pessoais, desta nossa vida, nossa segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima, oitava geração, e aí por diante. Que na data de hoje, nesse encontro, nesse nosso desejo ardente, profundo, esse anseio da nossa alma de estar comungando com essas forças mais uma vez, que a gente possa se abrir para receber essa medicina, compreender melhor o que é o nardo enquanto doula da morte, compreender como que os aromas, os perfumes, os cheiros trabalham no nosso sistema límbico, nosso sistema do nosso registro emocional, do quanto que sentir esse aroma cura, restaura, nutre, para que a gente também possa transmitir, todas nós que sejamos guardiãs dessa linhagem, possamos transmitir isso para frente, para as futuras gerações.
a frequência dessa ordem de sacerdotisas que, segundo a Aletheia, vem da época de Cleópatra e mulher de Ísis, mulheres muito mais antigas do que ela. Então, boa noite, feliz Quinta-feira Santa para todos nós. Nós estamos aqui reunidas em nome deles dois, reunidos, né? Em nome deles dois, desse casal sagrado, que é a partir desses últimos anos que a gente vem incluindo Maria Madalena nesses ritos de Páscoa, a força, a figura dela, o papel dela que ela teve, e isso dá uma sensação de completude realmente interna, é como se essa união sagrada se fizesse dentro de nós. Não estamos mais incompletos e nem separados. Quando a gente une eles dois em nós, algo muito profundo se transforma na nossa vida. Então, nós estamos aqui para honrar esse momento, celebrar essa Quinta-feira Santa, realmente o significado dessa Páscoa e da Páscoa, que a gente sabe que é um momento de celebração de uma vitória da vida, digamos assim, sobre a morte. Estava falando mais cedo até, que no nosso grupo das Madalenas, que a Páscoa é nesse tempo que ou seja, nesse portal do equinócio, e a primeira lua cheia depois do equinócio, é aí que se determina quando que é a Páscoa. Só que ela faz muito sentido no hemisfério norte, porque lá está tudo florescendo depois de um longo inverno, depois de muitos momentos de provação. Nós que estamos aqui no Brasil e vivemos num país tropical e não conhecemos a força da neve e nem de um frio extremo e nem da escassez de alimento, não conseguimos muitas vezes compreender assim a profundidade do que significa celebrar uma vida, celebrar a vitória na passagem tanto da ressurreição de Cristo, mas muito antes do cristianismo isso já era celebrado, e a lua cheia, que é esse momento que nós estamos hoje, né, vivendo essa lua cheia, ela representa também esse ápice, essa plenitude, esse êxtase, esse momento de exaltação. Então, hoje, a gente está aqui fazendo uma recordação muito profunda nos nossos caminhos internos para ativar as nossas memórias e resgatar momentos que a nossa alma já conhece, de passagens que aconteceram, que determinam muitas coisas aqui para a nossa humanidade, até os dias de hoje, estão muito relacionadas com as nossas crenças e com a nossa relação com o inefável, o espiritual, o invisível, as forças que não são vistas, mas que são sentidas, que são presenças em nós. E a gente vai fazer, então, um combo, assim, digamos assim. Esse é o único trabalho de Páscoa que eu estou oferecendo esse ano, e nele a gente vai relembrar muitos momentos que foram decisivos para o nosso mestre Yeshua e para Maria Madalena. Então, a gente fala que Maria Madalena é a Crista feminina e ela caminha ao lado do Cristo feminino, Yeshua. E quando a gente faz uma reunião para fortalecer essa memória do papel dela perante ele e perante toda a missão, a gente está fortalecendo muito, a gente está recordando, está resgatando e está corporificando, incorporando isso em nós também. Essa memória fica para nós, isso nos muda.
Então, agora é o momento de carregar ela aqui para, sabe, pro palco, né, para a linha de frente e chamar essa força feminina crística, a crista feminina. Então, compreender tudo o que ela participou. A sensação que eu fico é que, da mesma forma que Jesus morreu e ressuscitou e, e trouxe a divindade para a matéria e para o céu, Maria Madalena ficou aqui na terra e trouxe a divindade aqui para a terra e ficando aqui depois dele. Isso, inclusive, é falado um pouco, assim, mais ou menos isso no livro Revelations, que conta um pouco da história deles. Então, hoje, a gente vai começar. Eu peço, assim, que a gente tenha muita presença a partir de agora, para cada pequeno ato que a gente for fazer aqui. Tudo vai ser ritualizado. Esse, esse escalda-pés, ou esse banho nos pés, essa lavagem dos pés, ela vai remontar e resgatar uma tradição muito, muito, muito antiga. No livro Magdalene Mysteries, eles falam que Jesus e Madalena andaram pela Índia e lá eles aprenderam o valor do pé, do mestre, e a lavagem dos pés. A gente procura trazer o mais fidedigno, o mais próximo possível que a gente consegue encontrar do que foi realmente, qual que é a verdade por trás de tudo que se fala a respeito deles e das passagens, mas é sempre um recorte que a gente vai trazer, não tem como a gente saber 100% com certeza o que foi, o que não foi, mas fica esse perfume, eu sinto, sabe? Fica esse perfume, fica essa lembrança, fica uma sensação. Então, eles trazem que, não sei se lá em Israel era muito comum, né? Tem história que na Quinta-feira Santa, que foi o dia da Santa Ceia, que foi o último movimento de refeição e de reunião, Jesus lavou os pés dos seus discípulos, trazendo essa lição de humildade, mostrando que o maior líder é o que mais serve, mostrando que precisa ser pequeno para ser grande, e sendo grande pode se fazer pequeno. E foi quando ele trouxe também esse ensinamento do amor para eles. E a gente vai, então, agora lavar os nossos próprios pés, tá? Então, eu vou falando algumas palavras e vocês já podem ir recolhendo aí, colocando a água na bacia e sentindo, e sentindo como se você tivesse ao mesmo tempo lavando os pés de Cristo nesse momento, para essa refeição, para esse momento muito importante de reunião. Eles estavam se reunindo no pré-Pessa, ou Páscoa, né? Nesse momento também de celebração. Jesus estava em Jerusalém nesse dia e foi para Jerusalém, foi aclamado como rei no domingo de Ramos, poucos dias antes. Então, a gente pode agora nos autorreverenciar, no sentido de nos darmos conta que estamos aqui encarnados nesta terra, nessa vida, temos um corpo, os nossos pés nos carregam para lá e para cá, para todos os lados, nos fazem os nossos caminhos, nossos passos, e eles merecem também receber um banho, um carinho, um perfume, uma aguinha gostosa e quente, um momento assim de autocuidado. Eu espero que você tenha gostado de assistir esses dois trechos da cerimônia Templo das Mirróforas. Esse ano eu também vou conduzir uma cerimônia que vai acontecer no dia 15 de abril, às 19h30, e eu quero que você venha participar desse rito comigo. Vamos viver na prática, vamos reviver, vamos resgatar, vamos corporificar todo esse momento de
unção, de rito, de lavagem de pés, esse profundo momento de devoção de Maria Madalena e Yeshua. Espero você, fale com a minha equipe e nos vemos no dia 15, às 19h30.